verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse isso, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque nela podemos encontrar a verdade que liberta. Nela podemos conhecer a luz do Senhor. Ilumina os nossos corações, ó Pai. Assim pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Como a gente já viu no capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos, a qual carrega uma série de significados, e alguns dos rituais incluídos nessa festa eram o derramamento de águas, que a gente já viu no capítulo 7, e a celebração das luzes. Na cerimônia do derramamento de águas, que acontecia diariamente durante a festa, que era uma festa de 7 dias, o povo celebrava a provisão de águas quando o povo esteve no deserto. Então, isso foi muito marcante na vida do povo de Deus. Quando no deserto, Deus providenciou água para o povo. Então, naquela festa se celebrava isso, esse feito maravilhoso de Deus, dando água para o seu povo. E da mesma forma, celebrava-se ali as luzes, a celebração das luzes. E diz aqui um autor, um escritor, ele diz o seguinte, que na exuberante celebração das luzes da festa dos tabernáculos, homens piedosos e de boas obras dançavam toda a noite, segurando tochas acesas em suas mãos e cantando canções e louvores. As orquestras levíticas começavam a tocar, e isso continuava por todas as noites da festa das cabanas, que também é um outro nome para a festa dos tabernáculos, com a luz da área do templo derramando o seu brilho sobre toda Jerusalém. Então foi nesse contexto que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, naquela festa que a água tinha o seu papel importante, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Também naquela festa onde as luzes tinham um sentido muito especial, Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
Jesus, portanto, se conecta à festa dos tabernáculos, identificando-se com o sentido mais profundo de todas aquelas cerimônias. Ele é a fonte da água que sacia a sede mais profunda do coração humano, assim como ele é a luz, que tira o homem das trevas, do pecado e da ignorância. O que significa trevas? Trevas significa basicamente ausência de luz, né? E a gente vê alguns momentos interessantes no Antigo Testamento sobre trevas. Primeiro está no livro de Gênesis capítulo 1. Diz o texto que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no caos, antes da criação, o que imperava eram as trevas. Uma vez operacionada ali a criação do cosmos, ou seja, a organização do universo, a luz se faz presente. E um outro momento importante em que aparecem as trevas é na 9ª praga do Egito. Diz o texto de Êxodo 10. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas, ou seja, grossas, sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Não sei se você consegue imaginar o que é isso. Eu consigo imaginar um pouquinho do que é isso, porque eu, de vez em quando desço de São Paulo para cá, eu passo por neblinas. Em algumas vezes as neblinas são bem densas, né? E de moto eu acho que a sensação é ainda pior do que de carro. Então é uma experiência que você não sabe exatamente o que tem a 10 metros de você. Aqui está sendo dito que, no versículo 23, que eles não viam uns aos outros. Quer dizer, como se eu estivesse daqui na Raquel e não conseguisse ver tamanhas trevas que assolaram a terra do Egito naquela ocasião. Desde o início da história bíblica, Deus se apresentou ao povo como sendo a luz que eles precisavam. A gente vê, por exemplo, na saída do povo do Egito, no livro de Êxodo nós lemos isso, no capítulo 13, diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Então, veja, desde o início da história do povo de Deus, o Senhor se apresenta como a luz que vem para guiá-los no deserto. E aí diz a continuação aqui: nunca se apartou o povo, ou melhor, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então o Senhor foi a luz do seu povo durante todo o período em que ele esteve no deserto. E essa mesma nuvem que aparecia de noite, coluna de fogo que aparecia, ou melhor, nuvem que aparecia de dia e coluna de fogo que aparecia de noite, essa mesma experiência aconteceu, foi inversa, no momento em que eles passaram pelo mar. Diz Êxodo 14 que o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios que estava lá atrás e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, os egípcios, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam
aproximar-se. Quer dizer, Deus se interpôs entre o povo do Egito e o povo de Israel com uma nuvem. A mesma nuvem era escuridão para os de trás e luz para os que estavam à sua frente. O povo de Israel foi treinado a cantar o que está no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Tem até uma canção baseada neste versículo, né? O povo também foi treinado a receber as Escrituras como luz. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Provérbios capítulo 6, verso 23, diz que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Então o povo foi ensinado que esta é a luz do Senhor para guiar os nossos passos. Em diversos contextos, trevas significa mais do que ausência de luz, significa ausência de Deus. Trevas significa ignorância em relação às coisas de Deus. Trevas significa escravidão ao pecado, em diversos contextos. Por isso, conhecer a Deus e ter comunhão com Deus é sinônimo de ter luz, de obter a luz. E os profetas do Antigo Testamento anunciam que a luz de Deus alcançaria as nações. E finalmente, o próprio Deus seria a luz para o seu povo na Nova Jerusalém. E eu gostaria de mencionar alguns desses versículos. Primeiro, Isaías, todos esses estão em Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse versículo é utilizado no Novo Testamento como uma referência direta a Jesus. Especialmente quando ele vai para a Galileia. Em Isaías 29 nos é dito o seguinte: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Então a gente percebe aqui a luz de Deus chegando a pessoas de todas as nações, né? A um povo que vivia em trevas, também chegando àqueles que eram excluídos da sociedade, os surdos, os cegos. E aqui nós vemos no capítulo 42, versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então essa luz alcançaria os povos que estão em trevas, os gentios todos, alcançaria as pessoas excluídas da sociedade. No capítulo 49, versículo 6 também diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então nós vemos esse intuito de que essa luz de Deus que guia o povo de Israel seria a mesma luz que iluminaria todas as nações. Em Isaías 60, já o profeta se referindo aos últimos dias, à restauração de todas as coisas. E ele diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Está falando ao povo, né? Aos remanescentes ali, que serão salvos. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão dos povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm contigo. Teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Que imagem linda isso! Pessoas de todos os lugares se encaminhando para a luz.
Também no capítulo 60 de Isaías, alguns versos adiante, diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então a gente vê algumas coisas muito interessantes aqui. O propósito do Senhor de levar luz a todas as pessoas da terra, e o propósito do Senhor de ser luz para o seu povo eternamente, a ponto de não serem necessários mais os astros, o sol, a lua, todas essas coisas que são necessárias para que haja luz na terra. Não serão mais necessários, porque o Senhor vai iluminar. Eu creio que agora fica mais fácil perceber por que Jesus diz de si mesmo que Ele é a luz do mundo. Ele é o presente de Deus, e o Deus presente, que se aproxima dos homens e os tira do império das trevas. Conhecer Jesus e recebê-lo com fé é ter em si a luz da vida. É ter em si o perdão dos pecados e a comunhão com o único Deus verdadeiro. Essa é uma das coisas que João quer deixar muito claro nesse livro. Aqueles que se aproximam de Jesus, que o recebem com fé, eles têm em si a luz da vida, o perdão dos pecados e a comunhão com Deus. O Evangelho de João é o livro do Novo Testamento em que a palavra luz é mais usada. Ocorre 23 vezes essa palavra luz ao longo de todo esse livro. E com exceção de uma ou duas ocorrências, todas as vezes é usada em referência à pessoa de Jesus. Quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, nesse versículo 12 que a gente acabou de ler, os fariseus imediatamente se posicionam contra Jesus, querendo que Ele dissesse com que autoridade Ele poderia dizer isto. Eles sabiam que Deus é a luz do seu povo. Eles sabiam que a palavra é a luz que guia o seu povo. Então eles não aceitam que um pobre nazareno diga que ele próprio é a luz do mundo. Como pode isso? Não, a luz é o Senhor. Deus é a nossa luz. Como é que você vai dizer isso para nós? Os fariseus, nesse texto todo que a gente leu, eles são representantes daqueles que estão em trevas. Nós vamos ver aqui algumas características de alguém que está em trevas, olhando para a maneira como Jesus fala dos fariseus nesse texto. Então vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, quem está em trevas não conhece a Deus. Versículo 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Quem vive em trevas não conhece a Deus. Por mais que diga que conhece a Deus, como eles dizem, não conhece de fato. Porque quem conhece a Deus ouve e atende a palavra de Deus e o testemunho que Ele dá acerca do seu Filho. Estes que não conhecem a Deus, eles vivem baseados na aparência, naquilo que os seus olhos veem estritamente. É o que está, por exemplo, aí no versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vocês estão julgando pela aparência. Isso eu já comentei sobre isso nos capítulos anteriores. Se não me engano, no próprio capítulo 7. Jesus, ele era avaliado, ele era conhecido pelo que ele fazia, mas não pelo que ele era de fato. As pessoas o admiravam por conta ali da sua doutrina, por conta da autoridade com que ele falava,
se admiravam com os milagres, os sinais. No entanto, não se rendiam a crer no que ele dizia ser. E todas as coisas que ele fazia apontavam para quem ele era. Então, eles viviam de aparências. Eles avaliavam tão somente segundo a aparência das coisas. Porque eles não conheciam a Deus. Aliás, isso é importante e serve até de aplicação para nós. Quantas vezes nós nos entristecemos, nós nos angustiamos, nós ficamos ansiosos por conta das situações que nós estamos vivendo? Por que nós ficamos assim? Simples. Porque nós olhamos para as coisas tais como elas se apresentam para nós. A gente não consegue olhar para o Senhor que está governando todas as coisas. Quando a gente tem em perspectiva o Deus Todo-Poderoso na história, nós então conseguimos compreender que todas as coisas estão sob o seu controle e o seu cuidado. O ateísmo prático é pior do que o ateísmo teórico. O ateísmo teórico diz mesmo: eu não creio em Deus. Agora, o ateísmo prático está na vida daqueles que dizem que creem, mas vivem como se Deus não existisse. Então, essa é a primeira evidência. A segunda evidência, nós vemos aí: quem está em trevas não crê em Jesus como Deus. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Crer que eu sou, talvez na sua Bíblia até esteja com todas as letras maiúsculas. Quem se autodesignou desta forma no Antigo Testamento foi o Senhor, o Deus da aliança, aquele que se apresentou a Moisés na sarça. Esse é o Deus de Israel. Jesus se identifica com ele, que no Antigo Testamento se revelou desta forma: eu sou. Então, ele está dizendo o seguinte: se vocês não creem que eu sou, ou seja, em outras palavras, se vocês não creem que eu sou o Deus de Israel, vocês vão morrer em vossos pecados. Aqueles que estão em trevas, eles não conseguem aceitar essa verdade. Não conseguem se render a este princípio bíblico tão maravilhoso, tão misterioso e complexo, sim, mas tão maravilhoso, de que um homem nascido em Belém, chamado Nazareno por ter vivido boa parte da sua vida em Nazaré, era Deus. Crer nisso é um absurdo, é a loucura do Evangelho. Terceira coisa, quem está em trevas vive na mentira. Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E quem é o vosso pai? Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqueles que estão em trevas, eles vivem na mentira. Eles mentem, eles não se importam com a verdade, eles falseiam a verdade. E por estarem tão imersos numa vida de mentiras, eles são incapazes de ouvir a voz de Jesus. Está aí no versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Quem está em trevas não conhece a Deus, não crê em Jesus como Deus, vive na mentira e, por fim das contas, versículo 59, quem está em trevas se escandaliza com a verdade. Porque depois de ouvir todas estas coisas,
Diz o versículo 59 que então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quem está em trevas se escandaliza com a verdade, não consegue suportar. Talvez hoje em dia não pegue em pedras, talvez nem pegue em armas, mas certamente não vai suportar o Evangelho. Ou, pior ainda, é quando se acostuma com o Evangelho. Ouve, mas aquilo não faz mais qualquer diferença no seu coração. Quem está em trevas se escandaliza com a verdade. Mas o que a gente vê nesse texto é que a verdade é a única coisa que pode libertar o homem da escravidão das trevas. Observe o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na linguagem do apóstolo Paulo, Deus liberta aqueles que estão escravizados ao império das trevas e os transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso está lá em Colossenses 1, versículo 13. Deus nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho. O reino do Filho de Deus é o reino de luz, onde se conhece verdadeiramente a Deus e onde impera a verdade. A verdade é a chave que livra o homem das algemas do pecado, das algemas das trevas. Por isso é tão clara a associação em vários momentos desse texto entre aqueles que seguem Jesus e a palavra de Jesus. São coisas que estão ligadas. Quer ver? Olha só. Quem está na luz? Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve as palavras de Deus. Versículo 31 e 32, a gente já leu. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então não só ouve, mas permanece na palavra. Agora o versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. São estes os que estão na luz. Aqueles que ouvem a palavra, permanecem na palavra e guardam a palavra de Jesus. Porque é a verdade que liberta. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, você é chamado pela palavra de Cristo a segui-lo e não mais andar nas trevas. Você é chamado a ter em si mesmo a luz da vida. E eu gostaria de encerrar lembrando uma história contada pelo pastor Marcos na quinta-feira da nossa conferência aqui, dessa semana. Eu não vou conseguir contar com todos os detalhes, mas eu creio que eu entendi e memorizei a essência daquela história. Ele contou acerca de um missionário em um determinado país, não evangelizado, não alcançado. E ele disse que aquele missionário preparou um sermão que falava, era sobre Jesus como a luz do mundo. Então ele pregou com toda a sua dedicação e excelência aquele sermão para aquelas pessoas que nunca haviam ouvido falar de Jesus. E aí no final desse sermão, um homem se aproximou dele, e pelo que eu entendi era o chefe daquela tribo, era um homem importante daquele grupo, se aproximou do pregador e fez 3 perguntas. A primeira pergunta que ele fez: você já conhece essa luz há muito tempo? E o mensageiro falou: sim, eu conheço essa luz há muito tempo, porque desde a minha infância
A minha mãe me fala acerca do Evangelho. Os meus pais me levavam para a igreja. Na igreja eu ouvia, eu aprendia acerca do Senhor Jesus Cristo. Sim, eu conheço essa luz há muito tempo. Aí aquele homem fez uma segunda pergunta. Você sabia da nossa existência há muito tempo? Da existência do nosso povo há muito tempo? Ele respondeu, sim, há muito tempo. Eu já ouço falar de vocês há bastante tempo. Então aquele homem fez uma terceira pergunta. Então por que você não veio antes? Porque há 2 semanas, quando meu filho estava à beira da morte, em meus braços, ele disse, pai, está tudo escuro aqui dentro, eu estou em trevas, eu preciso da luz, pai. E ele morreu sem conhecer a luz. E agora você vem e chega e fala e nos conta sobre a luz. Ele precisava ter conhecido essa história. Ele precisava ter conhecido a luz. E essa história nos ensina pelo menos 2 coisas, meus irmãos. Primeiro, que nós precisamos desesperadamente da luz de Cristo em nossa vida. É para hoje, é para agora. E a segunda coisa, nós precisamos urgentemente anunciar a luz de Cristo aos que estão em trevas. Urgentemente. Porque muitos, como nessa história, estão morrendo sem conhecer a luz da vida.